como é que tá nos Estados Unidos ali? Os carros também estão ficando mais caros. Então, Aqui eu me assustei. Eu fui comprar um carro aí 3 meses atrás, 70 pau. Aí eu fui lá depois, passou, aliás, 6 meses depois passou, tá, o troço já tá 100 mil reais. Eu fiquei 130. apavorado. Então, acho que o meu carro subiu próximo de 35% aí Caramba. nos últimos 12 meses. Quer dizer que o negócio agora é comprar carro. Sem dúvida. Carro, né? Claramente eu não estou investindo nas coisas certas. Poderia ter comprado terrenos para colocar carro usado. Essa que era a ideia. Mas ninguém imaginava que ia acontecer uma valorização de carro, por exemplo, que ia ficar, usado, né, que ia ficar com tanto pouco recurso para os caras ainda conseguirem, criar, né, desenvolver, porque muitas empresas ficaram paradas e muitos carros deixaram de ser produzidos. Aí você modificou muito a relação da oferta e demanda, né? Exato. Para mim, infelizmente, foi um pouco atrasado até, mas ainda acho que foi cedo o suficiente para conseguir fazer investimentos. Foi uma leitura que eu estava fazendo sobre a situação da gripe espanhola em 1919. E o que aconteceu naquela época que foi interessante foi exatamente o que a gente está vendo, esse problema de logística, falta de recursos naturais, que gerou um problema inflacionário que depois, na verdade, causou um problema do estouro de uma bolha ou apenas de um choque financeiro que a gente viu, que o mercado acionário dos Estados Unidos caiu mais de 50% naquela época, 40% eu diria. Então, quando eu li isso daí, eu comecei a perceber que haveria aí uma possível, um possível risco para um cenário muito semelhante que a gente viu naquela época. Então, foi daí que a gente começou a comprar, na verdade, mudou um pouco o foco, continuamos comprando essas commodities, mas comprando um pouco mais as cíclicas, né? Então, cobre, entre outros. A gente ainda tem bastante dessas commodities. Eu não imaginava que seria, né, essa apreciação em commodities que a gente viu. Obviamente, isso foi, acho que ninguém imaginava isso. Eu achava que ia ser uma apreciação interessante, mas nada como a gente viu. E eu errei outras coisas também, mas isso foi um momento interessante porque criou, seria o segundo pilar, né? Sim, tem uma situação transitória, as coisas voltaram ao normal naquela época, só que a gente não tinha visto naquela época não só o desafio da parte de geologia em geral para você buscar esse tipo de recurso natural, mas também por exemplo, vou dar um exemplo, se você procurar um geólogo hoje, se você quiser perfurar um terreno atualmente, você não consegue encontrar as ferramentas e a mão de obra para você fazer esse tipo de processo. Não tem como. A dificuldade de você avançar um projeto hoje na parte de mineração tem sido um desafio enorme. Então, tem sido um dos maiores problemas que a gente está enfrentando aí nos últimos meses, tem sido procurar a mão de obra certa para fazer esse tipo de trabalho. Então, no mundo todo, por sinal. Eu acho que é uma deficiência que está acontecendo no mundo todo, até te comentar isso aí, né? Mas a escassez de mão de obra, cara. A escassez de mão de obra não é transitória, de uma certa maneira, né? Exato. Essa escassez que eu estou querendo dizer não é exatamente aquela que está fora do mercado de trabalho devido aos estímulos fiscais do governo não deixando as pessoas voltarem ao mercado de trabalho. A que eu estou querendo dizer é uma falta de investimentos no mercado de commodities que estava num bear market nos últimos 10 anos, até o momento agora que mudou, e por causa disso ninguém está interessado em ser geólogo ou trabalhar nessa indústria, mas é uma indústria extremamente complexa. Eu acho que a queda do mercado esfriou muito o interesse de pessoas a se profissionalizar nessa área. Ah, sem dúvida. É porque ficou por muito tempo em baixa, né? As gerações, elas são criadas, né, com a mentalidade do que você lembra na sua geração. Então, aqui nos Estados Unidos... Agora é um monte de tiktokers dançarinos. Agora a gente tem dançarinos digitais úteis. Né? O nosso mercado tá ralado, os mercados futuros aí. Porque assim, hoje para tu ter... Davi, já fez o teu TikTok para sair dançando assim? Não, aí tu coloca uma faixa assim, ó. Tu coloca ouro e do outro lado Bitcoin. Aí você faz assim, Bitcoin ou comprar ouro. E aí você faz isso na sua audiência. 100 mil pessoas vão assistir. Isso é lamentável. Agora, para estudar um negócio, estudar um livro, tentar solucionar uma coisa, ninguém quer. O pessoal agora... A vida é ganhar dinheiro dançando, que nem uma ragatanga no celular.
Olha, tem essa parte. Tu vê isso acontecer nos Estados Unidos? Os americanos estão cada vez mais TikTokers ou não? Acho que se não for pior, hein? Eu acho que tá feia a coisa aqui. Mas o que eu acho interessante, por exemplo, é que a nossa geração, principalmente, aqui dos Estados Unidos, não do Brasil, ela viveu, né, olhando o que aconteceu com esse crash do mercado imobiliário, né, que a gente viu em 2008. Sim. Então, só agora a população está criando um nível de confiança no mercado para começar a comprar a sua primeira casa. É interessantíssimo. Perfeito. As estatísticas disso daí. Então, né, todos nós estamos passando por um desenvolvimento de gerações que a gente, né, acho que é natural e é outra parte de ciclo. Otávio, não te surpreendeu aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, está acontecendo um fenômeno muito interessante aí. Com esse crash aí do Covidson, muita gente começou logo em seguida com esse estímulo, né? Esse cheque aí que o pessoal recebeu, principalmente lá nos Estados Unidos, começou a comprar imóveis, né? Tu acha que está impulsionando uma nova onda de crise imobiliária futura aí, uma nova injeção muito... Porque eu vi que eu acho que vários grandes players aí do mercado estão comprando o maior número de imóveis possível para alugar futuramente, né? Com a intenção de alugar. Criando aquela vida de assim, agora você não se endivida mais para você criar, agora você é feliz alugando, né? Digamos assim. A princípio, a gente viu uma mudança que eu acho que parecia ser uma mudança importante, que era que as pessoas que não tinham comprado casas pela primeira vez começaram a comprar. Isso foi interessante. Agora, mudou um pouco do perfil do comprador desses imóveis. Perfeito. E agora a gente está vendo a maioria desses compradores tem sido, na verdade, fundos. Na verdade, outras hedge funds vêm comprando imóveis e outros fundos aqui. Então, qual é a intenção desses caras aí comprar essas grandes imóvel é uma coisa escassa também, né? Então acaba protegendo a inflação. Mas eles estão comprando a rodo. Eu acho que é a mesma intenção que você criou a sua convicção no mercado de criptomoedas por causa da situação macroeconômica, uma pessoa cria por ser um ativo tangível, né? Querendo ou não. E né, em busca aí de lugares que ainda estavam, né, relativamente baratos, né? Então acabou gerando um influxo de capital dentro dessa indústria. Agora, o que eu acho interessante, por outro lado, é que você tem que pensar na parte duradoura desse tipo de processo. Isso, na minha opinião, perfeito. A parte de desigualdade social, ela está muito ligada ao preço do imóvel aqui nos Estados Unidos, né? 40% do que a população de classe baixa aqui nos Estados Unidos tem de ativos, está no mercado imobiliário. Aqui nos Estados Unidos, 25 anos, o cara se endivida até o pescoço, mas compra uma casa. Isso acontece com todo mundo. Qual que é o problema disso? Poxa, a casa normalmente não é um imóvel que vai te deixar rico financeiramente, né? Normalmente isso acontece. É um ativo ilíquido, ele não tem liquidez e tu demora uma caralhada, às vezes, para pagar. E é um dos ativos mais, assim, querendo ou não, seguros, que quando você olha a pessoa com 25 anos de idade tomando uma alocação de capital dentro de um ativo que praticamente não se move, ou seja, um ano bom sobe 20%. Esse é um ano bom. Vocês sabem. Um ano excelente, né? O Augusto está ganhando 60% em 2 semanas. Exatamente. E se eu realizar, se eu não realizar e voltar a cair, se cair 50%, já estou em dívida de novo, já estou buscando uma bela ponte para morar embaixo. Então. É que o pessoal tem que entender a volatilidade desse mercado. A velocidade que o mercado te dá, ele te leva. E do mesmo jeito que ele te derruba, ele te reergue, né? Ele tem essa capacidade monstruosa, assim. Esse é um ponto bom da volatilidade, mas também é um ponto que, se você não sabe o que está fazendo, a chance de ruína é muito alta, né? Ah, sim, lógico. E esse é o interessante do crescimento de riqueza dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não existe essa mentalidade, não só a mentalidade, mas não existe a oportunidade de muitas pessoas nessa idade, 25, 26 anos, conseguir comprar um imóvel, né? E entrar num endividamento, as taxas de juros tão baratos que a gente tem aqui nos Estados Unidos comparado ao Brasil. Agora, eu acho que isso tudo, né, cria oportunidades para quem está nessa idade, primeiro de tudo, né? Porque tem muita gente não tomando risco nessa idade. E agora, eu não sei, eu tenho a impressão que o governo tem uma prioridade maior em manter essa estabilidade dentro do mercado de imóveis do que até mesmo o mercado de ações. Então, eu acho que haverá essa
continuação de políticas né, voltadas a esse mercado imobiliário, tentando apoiar ele a não ter nenhum problema. Então, eu acho que pode sim ocorrer uma continuação disso. Até mesmo, né, os produtos utilizados para construir uma casa, na minha opinião, ainda estão relativamente baratos comparado à história. Então, tem várias formas de você enxergar isso, né? Então, eu não acho que é uma oportunidade assimétrica no mercado, mas também não acho que... Eu acho que existem outras bolhas por aí que eu tenho um pouco mais de resistência.